A de Javá, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo. Iremos começar o culto nessa madrugada, 23 de 7 de 2026, 0006. Quinta-feira, horário de Brasília, horário do Brasil. Vamos lá. Igual está marcado com laser aqui, ó. Horário do Brasil. É isso aí, agora tá marcado aqui, ó. Vamos lá. Gênesis capítulo 26. Isaac invejera por causa da fome. E havia fome na terra além da primeira fome que foi nos dias de Abraão, por isso foi-se Isaac a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o seu Javá e disse-lhe: Não desça ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nessa terra e serei contigo e te abençoarei. Porque a ti e a tua semente darei todas estas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu. E darei a tua semente a todas essas terras, em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, meu estatuto e as minhas leis. É isso aqui que muitos de vocês do outro lado perdem a vitória por causa disso aqui, ó. Por coisa fácil de resolver, mas vocês amam complicar. Como diz, né? O ser humano, ele ama complicar as coisas. Assiste bem com teus olhos, ouve bem com teus ouvidos, se liga bem com teus cérebros. É por causa disso aqui, ó. Essas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palavras. Por causa dessas 7 palavras aqui, ó, que vocês do outro lado não recebem bênção. Por causa dessa primeira aqui, 1, segundo, 3, 4, 5, 6, 7. Por causa disso. Se vocês não obedecer essas 7 palavras, já era para suas vidas. Quando já era, sem chance de crescer nessa terra. Continuando adiante. Assim habitou Isaac em Gera, e perguntando-lhe os varões daquele lugar, acerca de sua mulher, disse: É minha irmã? Porque temeu dizer: É minha mulher, para que porventura dizer a ele: Me não mate os varões daquele lugar, por amor de Rebeca, porque era formosa à vista. E aconteceu que como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou para uma janela e viu, eis que Isaac estava brincando com Rebeca, sua mulher. Então chamou Abimeleque a Isaac e disse: Eis que na verdade é tua mulher. Como pois disseste a minha irmã? E disse-lhe Isaac: Porque eu dizia para que eu porventura não morra por causa dela. Isso aqui que foi interessante, né? Assiste bem com teus olhos, ouve bem com teus ouvidos, se liga bem com teus cérebros. Abimeleque, rei, ó. Abimeleque era rei, ó. Rei dos filisteus, olhou por uma janela, ó. Olhou por uma janela e viu, ó. Ele assistiu tudo, ó. E eis que Isaac estava brincando com Rebeca. Aí ele já descobriu que é mulher. Quem espiritual igual eu sou vai saber que um homem brincando muito com mulher pode saber que é casado, tá casado ou tá namorando. E é verdade, é casado. Continuando adiante, versículo 10. E disse Abimeleque: Que é isto que nos fizeste? Facilmente se teria deitado alguém deste povo com a tua mulher, e tu teria trazido sobre nós um delito. E mandou Abimeleque a todo o povo, dizendo: Qualquer que tocar neste varão em sua mulher, certamente morrerá. E semeou Isaac naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, sem medida, porque o Senhor Jeová o abençoava. Por isso que eu falo, quando Jeová está no controle da vida do homem, tudo muda rapidamente. É tudo. Continuando, engrandeceu-se o varão e ia assim engrandecendo até que se tornou muito grande. E tinha possessão de ovelha e possessão de vaca, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que o servo de seu pai tinha cavado, nos dias de seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. A inveja já existia, né? Olha como é que a inveja já existia há milhares de anos, ó. Isso aqui é um perigo. Por isso que não pode ficar perto de pessoas que são invejosas. Sabe por quê que não pode ficar perto de pessoas que são invejosas?
Por causa disso aqui, ó. Olha lá, entulharam, encheram de terra. Tá vendo? Tem que sair fora de pessoas invejosas. Se a pessoa não gosta de ver você crescer, tem que sair fora. Continuando. Disse também Abimeleque a Isaac: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaac foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gera, e habitou lá. E tornou Isaac e cavou os poços d'água que cavaram nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. Cavaram, pois, o servo de Isaac naquele vale, e acharam ali um poço de águas viva. Os pastores de Gera porfiaram com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Isaac, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também porfiaram sobre ele, por isso chamou seu nome Sitna. E partiu dali cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou seu nome Rebote, Reobote, e disse: porque agora nos alargou o Senhor, e crescemos nessa terra. Depois subiu dali Beceba, e apareceu-lhe o Senhor, Javá, naquela mesma noite, e disse: eu sou Javá de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. E abençoar-te-ei, e multiplicarei tua semente por amor de Abraão, meu servo. Então edificou-lhe um altar, invocou o nome do Senhor Javá, e armou ali a sua tenda, e o servo de Isaac cavaram ali um poço. Abimeleque faz um pacto com Isaac. E Abimeleque veio a ele de Gerar com Azalte, seu amigo, e ficou príncipe do seu exército. Disse-lhe Isaac: por que vieste a mim, pois que vós me aborreceis e me enviaste de vós? E eles disseram: havemos visto, na verdade, que o Senhor já vai contigo. Pelo que dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos concerto contigo, que nos não faça mal, como nós te não temos tocado, e como te fizemos somente bem, e te deixamos em paz, e deixamos ir em paz. Agora tu és o bendito do Senhor Jeová. Então lhe fez um banquete, e comeram e beberam. E levantaram-se de madrugada, e juraram um ao outro. Depois os despediu Isaac, e despediram-se dele em paz. E aconteceu naquele mesmo dia, que veio o servo de Isaac, e anunciaram-lhe acerca do negócio do poço, que tinha cavado, e disseram-lhe: temos achado água. E chamou Seba, por isso é o nome daquela cidade Beceba até o dia de hoje. Ora, sendo Esaú da idade de 40 anos, tomou por mulher a Judite, filha de Beire, Eteu, e a Basemate, filha de Elon, Eteu. Estas foram para Isaac, Rebeca, uma amargura de espírito. É interessante, por isso que naquela época era mais fácil casar. Muito fácil mesmo. Porque Esaú só tomou a BL. Olha lá, filha, tomou por mulher. E ele tomou, ele que foi lá, não é a mulher que foi até ele. Ele que foi até a mulher. Então, por que ele foi até a mulher? Porque naquela época era mais fácil namorar, casar. Hoje ficou difícil porque a mulher não valoriza o quê? O homem. Então hoje ficou muito mais difícil de chegar na mulher por causa disso. Então, é um mundo, não é só a palavra que fala que tornou-se difícil. É o mundo também que tornou-se difícil o homem chegar na mulher. E aqui já é um testemunho e uma provação certa que naquela época era mais fácil namorar e casar. Porque só o homem chegava, conversava, pronto. Já era a esposa, já era a namorada, só chegou, pronto. Ela tomou. Quando fala tomou, é com respeito. Tá? Porque Esaú não era qualquer homem, né? Ele tomou com respeito. Entendeu? Porque vocês do outro lado não sabem o que é respeito. Sabe o que é tomou? Ele conversou com ela direito. Não conversou pra lá, não. Conversou direito. Entendeu? E ela ouviu ele porque ele conversou direito. Né? Por isso que ela ouviu ele. Mas tudo é o Criador que estava aqui também, tá vendo? Mas nessa época era mais fácil. Hoje o homem tem que esperar no Criador a mulher certa, senão ele é destruído.
Aqui é mais uma testemunha para a minha própria vida, que eu que sou pastor, não posso casar com qualquer mulher de jeito nenhum, ainda mais nos dias atuais, não pode. Agora nessa época aqui era muito fácil. Até eu nessa época aqui eu conseguia mulher facilmente, porque as mulheres era muito fácil de conversar. E elas ouviam mais os homens, então era muito fácil. Né? Questão de segundo, ela fala. Né? Chegou ali, eu quero você, pronto. Ela ia embora junto. Hoje é difícil porque não pode confiar em mulher de jeito nenhum. É a palavra que fala, né? O solteiro tem que confiar mais na oração, no jejum, na igreja, e esperar no Criador a mulher certa. Solteiros não podem agir igual ao mundo, não. Vamos agradecer, soberano Jeová, a Jesus Cristo, ao Espírito Santo. Te agradecer por este culto nessa madrugada. Abençoa somente os inscritos e somente os dizimistas. E mais ninguém. Amém e amém. Até o próximo culto e o próximo vídeo. Só aqui que vocês aprendem essas coisas.